atrás de mim tenho o Departamento de Engenharia Mecânica e ainda está dia aqui, portanto o fuso horário do Porto é diferente do de Aveiro. Obrigado a todos por estarem nesta hora aqui, às 9 horas da noite, dispostos a ouvir-me falar um bocadinho da minha experiência desta área tão fascinante do fabrico aditivo. Eu vou então partilhar o meu ecrã. Portanto, eu queria agradecer o convite que me foi feito aqui pelos núcleos de estudantes de materiais da Universidade de Aveiro para participar neste conjunto de seminários. E, portanto, eu vou falar hoje um bocadinho de fabrico aditivo ou manufatura aditiva. Portanto, o pessoal em Aveiro adotou a terminologia de manufatura aditiva. Nós no Porto usamos mais o fabrico aditivo, e não só no Porto, mas também em muitos outros locais. Portanto, há agora uma tendência a se normalizar, a ter um termo para designarmos todos a mesma coisa, mas, portanto, isto ainda está numa fase de discussão. De qualquer das formas, pronto, fabrico aditivo ou manufatura aditiva é exatamente a mesma coisa. Vou falar de metais e portanto, eu tenho um laboratório na FEUP, que chamamos Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e Serviços, portanto, temos vários equipamentos de impressão. Também temos no INEGI, nomeadamente, pronto, através do nosso centro de investigação, o LAETA, que é por onde realizamos a investigação, e também aqui em envolvimento da Sociedade Portuguesa de Materiais, de que neste momento sou presidente, e, portanto, queria também agradecer aos meus colegas que me forneceram também alguma da informação que eu tenho aqui presente nestes slides, nomeadamente o Rui Neto, o Rui Soares, o Manuel Vieira, o Luís Oliveira, o Isaac Ferreira, e também os nossos ex-alunos, o Tiago Lessa, o Filipe Coutinho e a Joana Melo. Então eu começo com este slide, portanto, que tirei em 2010 no Rapido, nos Estados Unidos. Isto era o presidente da EOS, portanto, um grande player internacional alemão, que dizia, portanto, que o 3D estava apenas a começar em 2010. E, portanto, de facto, eu acho que de 2010 a 2021 o crescimento desta indústria foi gigantesco. Queria também só realçar que, portanto, eu em janeiro fiz uma apresentação a convite da Paula Vilarinho, também para os estudantes do mestrado de manufatura aditiva. Esta apresentação tem muita coisa semelhante, portanto, eu não sei se está alguém aqui a assistir, portanto, se quiserem ficar, são bem-vindos, mas se não, muito do que eu vou apresentar é repetido. Eu coloco aqui, portanto, algo que nos preocupa quando falamos do fabrico aditivo de metais, que é a matéria-prima, portanto, os pós que utilizamos, eu tenho aqui algumas imagens, e um dos grandes problemas das tecnologias que envolvem os metais, que é o aparecimento de porosidade nas peças. Portanto, a porosidade, como sabemos, reduz as propriedades mecânicas, nomeadamente peças sujeitas a solicitações de fadiga, são precursores aqui estes defeitos da iniciação de fendas de fadiga, que é problemático. Portanto, o estudo, o controle, quer da matéria-prima, quer das microestruturas obtidas, que temos aqui nas imagens de baixo, e a existência desta porosidade vai, obviamente, condicionar as propriedades mecânicas das peças e, portanto, é uma grande preocupação, não só para os produtores, mas também os produtores de equipamento, da matéria-prima, mas também para os utilizadores que têm equipamentos e que, portanto, que vão processar os diferentes tipos de materiais. Esta imagem é do Ullers Report, 2013, portanto já tem também alguns anos, mas eu gosto imenso desta imagem. Portanto, que associarmos este mundo destas tecnologias a um iceberg, portanto, como sabemos, uma grande parte do iceberg está escondida debaixo d'água e, portanto, há aqui enormes oportunidades nesta área que estão ainda por ser exploradas. Nomeadamente, gosto sempre de falar
falar da área alimentar, que é uma área que gosto imenso e que me fascina. Há imensas oportunidades e há até empresas aqui nacionais que andam a fazer já aí umas coisas interessantes para aparecerem com novidades na área de alimentar. A área dos living tissue, portanto a área médica também com umas potencialidades incríveis e portanto tem havido grandes desenvolvimentos, as estruturas smart, portanto os materiais 4D, etc. Portanto há aqui um conjunto de oportunidades muito grande. O exemplo aqui desta caneta, portanto aqui o papel do design e a criatividade para a criação de novos tipos de peças, portanto com grandes inovações a nível do design, esta caneta em titânio, impressa em 3D. Portanto, eu estou, como disse, associado ao INEGI, que é o nosso Instituto de Interface, portanto, que coloquei aqui esta vista aérea do campus da FEUP. Portanto, aqui temos o nosso laboratório, no INEGI temos outro laboratório de impressão 3D, num repetimos equipamentos, num e noutro, portanto, temos aqui a complementaridade, portanto, trabalhamos juntos, e este, portanto, mostra aqui a evolução de faturação do INEGI ao longo destes últimos anos, em que, de facto, o ano 2021 houve um ligeiro decréscimo, que acabou por ser um ano muito bom em termos económicos para o INEGI, face à situação dramática que vivemos no nosso país no ano passado. Portanto, em termos da apresentação, eu farei uma curta introdução em que falo das publicações da AEMO, que é o fabrico aditivo e a caracterização desta indústria. Depois falarei nos materiais e processos, design para a AEM, só umas curtas achegas, alguns exemplos de aplicações e o trabalho realizado na FEUP/INES, no AEM de metais, em que também serei muito curto, porque senão teríamos aqui 2 ou 3 horas a falar sobre isto. E depois umas rápidas conclusões. Então, em termos de introdução, nós começámos há muito tempo a trabalhar nesta área, portanto, em 2001, por grande pressão de uma empresa aqui da área dos moldes, que é o Ernesto São Simão, para editarmos um livro que não existia nada publicado em português na altura, portanto, editámos aqui o Protoclick, prototipagem rápida, portanto, a falar destas tecnologias, e foi um livro de grande suporte para muita gente e para a formação. Hoje em dia está muito desatualizado e por isso estamos a trabalhar num livro novo, aqui com um conjunto também de colegas, quer da Universidade de Aveiro, quer do Porto, quer do Minho, no novo livro de prototipagem, portanto, do fabrico aditivo, que deverá sair para o final do ano ou inícios do próximo ano. Também um programa de engenharia no minuto, também a falar de prototipagem rápida, portanto, também já é de 2012. O Ullers Report, que é uma publicação de referência, e aqui chamo só a atenção para o preço desta publicação, $595, portanto, aqui os americanos com as suas características inováveis a criar valor, e portanto isto é o Ullers, portanto o Terry Ullers, que é convidado para dar palestras em todo o mundo sobre esta temática, e, portanto, todos os anos publica este relatório, e que é um relatório, portanto, que é de uso único, portanto, só uma pessoa é que o consegue utilizar, portanto, é de facto muito valorizada esta tecnologia, e ele tem uma grande distribuição e venda deste relatório. Alguns livros também que eu coloquei aqui, portanto, caso vocês que tenham interesse e queiram consultar, alguns um bocadinho mais antigos, o Rapid, o Manufacturing, o Shua, que é o 3D Printing and Additive Manufacturing, o Rapid Prototyping do Todd Green, o Carlos Relvas, portanto, da Universidade de Aveiro, editou em 2018 este livro, O Mundo da Impressão 3D e o Fabrico Digital. O Nery Volpato, no Brasil, este livro também é muito interessante sobre manufatura e 3D, e este livro também que gosto bastante, que é espanhol, que se chama Impressão 3D, portanto é um livro que fala muito das impressoras de baixo custo. Printing the Future, também muito interessante, este livro, da Ed Granda. O Makers, The New Industrial Revolution, do Chris Anderson. O Fabricated, portanto, estes livros são livros provocadores, portanto, que incitam para a criatividade.
E depois temos a revista, a TCT, o Time Compression Technologies, Additive Manufacturing and Professional 3D Printing, é gratuita, portanto nós podemos subscrevê-la. Ainda agora saiu o 2021 Buyer's Guide, portanto, para estas áreas. A conferência de referência, para mim, tanto que é o Rapid, que associou-se em 2018 pela primeira vez à revista Time Compression Technologies e, portanto, foi em Pittsburgh e foi a última vez que eu fui à conferência. Portanto, é uma conferência e que tem também o show, portanto, que é fantástico. E tem também uma coisa interessante que é o Rapid Puzzle Challenge, portanto, que os estudantes podem participar, portanto, se forem ao site, podem participar, ou seja, propor um brinde para eles oferecerem na conferência. Portanto, este brinde é composto por diversas peças. Vocês podem ver aqui alguns exemplos das peças que já foram das conferências a que eu fui, que pus aqui algumas delas. Portanto, são peças feitas por diferentes tecnologias e pelos grandes players e, portanto, que nós vamos recolhendo nos diferentes stands para construir o puzzle. Portanto, esta foi a da última, de 2018, que é a Ponte de Pittsburgh, portanto, que também usava aqui as várias tecnologias de impressão. Bem, o que é o fabrico aditivo? Eu ponho aqui esta imagem, não é para dizer que estas mulheres que estão aqui foram feitas por impressão 3D, mas de facto a moda está, portanto, e aqui a Sabina Saga, que é bastante conhecida, a usar a impressão 3D, portanto, todas estas máscaras que vocês veem, artefactos que elas têm aqui, próprios vestidos, alguns que foram feitos por impressão 3D. Portanto, isto está, a Fátima Lopes também já tem vindo a fazer algumas coisas nesta área. Portanto, o que é o fabrico aditivo ou manufactura aditiva? Portanto, é uma tecnologia que produz peças, peço desculpa, estava aqui, queria pôr o vídeo a funcionar, vamos lá ver se eu consigo, que devia funcionar. Não percebo porque é que ele não está a funcionar. A tecnologia que produz peças complexas pela adição de material. A peça obtida através do modelo CAD 3D dispensa pessoas especializadas e tem baixo tempo de fabricação, comparado com as tecnologias alternativas tradicionais, especialmente para peças de grande complexidade, que é aqui onde nós podemos explorar as vantagens destas tecnologias. Apresento-vos aqui um exemplo, isto foi-me dado esta informação pela esta empresa, a Ricardo Barbosa, São Pedro da Cova, que fazem estas máquinas que permitem cravar os terminais nos cabos elétricos para a indústria automóvel, portanto, os cabos que nós temos instalados nos nossos automóveis e, portanto, que permite fazer, portanto, esta cravação dos terminais. E, portanto, o fabrico destas peças que são usadas nestas máquinas é um fabrico que tem alguma complexidade e tem muito tempo de máquina e, portanto, estas peças que vocês estão a ver aqui podem custar 30 a 40 euros, portanto, feita pelos processos convencionais. Fresagem, torneamento, eletroerosão, até o corte com jato de água, portanto, eles têm usado. Um processo alternativo, portanto, por AM, o DMLS, portanto, por sinterização direta de metais, em aço maraging, a peça fica-lhes por 3 a 4 euros. Portanto, vocês estão a ver aqui, de facto, o grande interesse da exploração destas tecnologias para alguns tipos de peças e peças com alguma complexidade. A implementação de novos processos de fabrico de marcas, portanto, eu aqui não posso vos dar informação, pronto, isto é um projeto confidencial, mas, portanto, isto foi o trabalho de um aluno aqui do nosso mestrado em mecânico, João Batista, portanto, com a Amorim. Portanto, a Amorim produz, e não só a Amorim, muitas das empresas que trabalham com cortiça produzem marcas, portanto, que estas marcas que vocês estão a ver aqui, são marcas que são usadas para queimar, tanto queimar as rolhas, tanto para pormos aquelas marcas dos vinhos
outros dizeres que aparecem nas rolhas. Há dois tipos de marcas, portanto, há umas marcas de zinco e há umas marcas em aço inoxidável, portanto, que pode ser feito ou por tinta ou por queima. Portanto, estas peças, estas marcas são queimadas, são aquecidas a temperatura elevada e queimam de facto a rolha. Portanto, o que nós fomos aqui estudar foi a viabilidade de usar um processo alternativo ao processo convencional que é feito para produzir estas marcas, portanto, que maioritariamente elas são feitas por eletroerosão, e fomos estudar tanto os processos de fabrico aditivo, nomeadamente a sinterização laser de metais, para estudar a viabilidade económica de implementar esta tecnologia para o fabrico destas marcas. Portanto, tivemos a estudar os equipamentos e, portanto, foi um trabalho extremamente interessante e que mostrou que, de facto, poderia haver aqui uma possibilidade com vantagens económicas para a utilização destas tecnologias. E, portanto, o fabrico aditivo de metais tem aqui questões importantes que são, apesar de existirem outros processos que não o usam, e vamos falar aqui, maioritariamente utilizam lasers. E, portanto, a utilização de lasers faz com que os custos sejam elevados. E, portanto, a utilização dos metais para a produção dos mais diversos tipos de peças que vocês estão aqui a ver, tem custos bastante elevados. Portanto, que poderá ser uma limitação para uma introdução maior destas tecnologias nas diferentes empresas. Eu estou aqui com um problema, não sei porque é que os vídeos não me rodam, mas estes vídeos também não são muito importantes, depois quando chegarmos aos mais importantes eu tentarei resolver o assunto. Bom, então poderá haver aqui uma forma de tentarmos contornar esta questão dos lasers, portanto, utilizando processos mais baratos. Portanto, um exemplo é este filamento da BASF que foi difundido, que foi desenvolvido, que usa o aço inox U316L. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é estas partículas brancas são o aço inox e depois aqui é um revestimento polimérico. Portanto, o que nós temos aqui é um polímero que vai permitir utilizar o processo de extrusão, portanto, o Fused Filament Fabrication, o FFF, e, portanto, o que nós vemos aqui nesta imagem é, de facto, as partículas metálicas e isto temos aqui uma matriz polimérica. Portanto, eu vou conseguir, de facto, portanto, baixa temperatura, ligar as camadas e extrudir, mas depois tenho que ter processos complementares de acabamento para me ver livre, para eliminar o polímero, vai existir porosidade, poderá ser difícil ter densificação completa ou poderá ter que haver uma infiltração, etc. Portanto, todos esses problemas que nos poderão acontecer. E, portanto, a norma ASTM F2792212A classifica estas tecnologias de impressão em sete grandes grupos de processos, portanto, que poderemos ver aqui, que é o sheet lamination, portanto, a laminagem de camadas de material, portanto, eu posso ter camadas de material metálico, o VAT photopolymerization, que é tipicamente um processo ligado aos polímeros, o material jetting, portanto um jato de ligante, portanto, e aqui eu posso ter uma base metálica, a extrusão, vimos aqui um exemplo anteriormente, o binder, portanto, que é o jato de um material ligante, o powder bed, portanto, que é os grandes processos para ligação de metais, produção, o SLM,
o Selective Laser Melting, ou podemos ter o DED, portanto, o Direct Energy Deposition, portanto, que permite fazer a deposição de material a partir da cabeça da impressão. E, portanto, nós vamos ver, portanto, os processos mais ligados ao metal, não é? Então, nós temos aqui o ciclo típico, penso que vocês ouviram já falar no seminário anterior, portanto estou farto de saber, portanto a geração do modelo CAD, o ficheiro STL, podemos também ter uma forma alternativa que é o levantamento de forma, a geração, portanto o G-Code, portanto da informação por camadas e depois a construção camada a camada, existência de suportes ou não e depois a remoção de suportes e os acabamentos posteriores que eu necessitarei para as peças. Portanto, a caracterização da indústria AM, portanto, neste diagrama vocês podem ver os grandes setores, portanto, que estão a utilizar, portanto, a área dos veículos motorizados, aqui com uma percentagem, o aeroespacial, industrial business, machines, consumer products, portanto, a área médica e dental, portanto, aqui com grandes percentagens de utilização deste tipo de equipamentos. Portanto, o Metal AM, portanto, vocês podem ver que até, digamos, 2012, 2013, esta área estava muito estagnada, isto muito por culpa da rugosidade que se obtinha e dos acabamentos e do nível de porosidade que se obtinha nas peças, mas a partir de 2013 o crescimento, portanto, do AM metálico é, de facto, algo notável e, portanto, em Portugal também não fugiu à regra com a introdução de uma série de máquinas de metal, muitas ligadas à indústria dos moldes. Portanto, em 2018 estimava-se, portanto, aqui 1,495 bilhões que foi despendido em materiais para a AM, e vocês podem ver que, de facto, os polímeros é que obtêm aqui o grande mercado, também muito a ver com a sua fácil processibilidade, os filamentos e os metais, mas também aqui já com uma exploração significativa. As tecnologias mais populares, portanto, vocês podem ver aqui a EOS com o metal, a SLM também, e, portanto, e o que é que as empresas esperam? Portanto, o que é que eles esperavam, que tecnologia é que eles esperavam aplicar nos próximo ano? E, portanto, este inquérito que foi feito mostra-nos, de facto, um crescimento interessante dos processos baseados no metal. A instalação de equipamentos no mundo, portanto, a América, portanto, sempre liderou este processo, portanto, porque muitas das tecnologias nasceram lá, mas a Europa também aqui com uma expressão bastante significativa. Portanto, materiais e processos de AM. Portanto, e uma vez que aqui o núcleo dos alunos aqui de materiais, portanto, eu tinha que falar, obviamente, um bocadinho dos materiais. Portanto, alguns dos componentes fabricados por AM de metal poderão ter mais de 7.000 camadas de pó fundido ou sinterizado, e o volume construído por AM é sempre bastante menor do que o volume de pó gasto no processo. Portanto, isto obviamente leva-nos aqui para uma questão da reciclagem e reutilização do pó, mas esta reciclagem e reutilização afeta-nos, pode alterar e altera as características do pó, nomeadamente a fluidez e a distribuição do tamanho de grão. Há também um efeito térmico, portanto pode ser que os pós, que embora não participem, digamos assim, na peça que estamos a produzir, são afetados termicamente porque estão nas imediações. E o manuseamento dos próprios pós, também não sendo feito de forma muito cuidadosa, pode introduzir impurezas, contaminações, umidades, óxidos, que vão, obviamente, afetar a sua reciclagem. Portanto, nós estamos a ver, portanto, os processos, portanto, utilizam um cama de pó, portanto, a peça é obtida nessa cama e depois este pó todo irá ser reciclado e portanto, com estas as características. E, portanto,
Como é que se produz o pó? Portanto, há aqui vários processos que podem ser utilizados para a produção do pó. Pus aqui estádio 1, estádio 2 e depois estádio 3. E, portanto, na etapa 1, há a extração do material através dos seus minérios ou recursos minerais, tanto para produzir materiais puros ou ligas, lingotes, varões, etc. Há a própria produção dos pós e depois a classificação e validação. Os processos de atomização são o método mais utilizado e eficaz, portanto, que permite obter o pó com as características desejadas, granulometria, distribuição de tamanho, propriedades geométricas. E o tamanho das partículas de pós não é controlável durante a sua produção, sendo depois um pós-processamento que nos permite, então, classificar os pós em termos de sua utilização nestas tecnologias. Portanto, eu posso produzi-los por processos mecânicos, processos de posição eletrolítica, processos químicos e processos físicos. Portanto, aqui temos exemplo de pós em Ti6Al4V, portanto, é a liga mais comum de titânio, e, portanto, aqui temos o gráfico de distribuição de tamanhos, portanto, deste pó metálico com aqui dimensões 10 a 150 microns. A maquinagem e a moagem, portanto, de facto, pode produzir pós, mas a sua forma é grosseira e a granulometria não é uniforme e, portanto, também há oxidação. É fácil a obtenção das matérias-primas, mas a moagem também que pode ser utilizada para reduzirmos as suas dimensões. A deposição eletrolítica é também uma possibilidade, portanto, podemos obter pós finos por este processo, também poderá ser complementado com uma moagem. O grau de pureza, que também é elevado, e, portanto, também poderei produzir pós por este processo. Também tenho a possibilidade de, através de reações químicas, também produzir os pós. No entanto, portanto, os processos mais comuns, como eu tinha dito, para a produção são os processos físicos de atomização. Então, isto permite taxas de produção elevadas e não há restrição de materiais na produção de qualquer tipo de pós-metálicos. Portanto, a sua morfologia superficial tanto dos pós é extremamente importante. É extremamente importante também a formação de satélites, portanto, que são pequenas partículas que nos aparecem na superfície dos pós, que são responsáveis pela diminuição da fluidez, e eles também estão diretamente ligados aos métodos de produção. Portanto, os métodos mais avançados permitem a sua redução, mas nunca a sua eliminação. Portanto, vocês podem ver aqui nestas imagens um satélite, tanto aqui numa partícula de pó, aqui outros exemplos. Portanto, a reutilização permite uma diminuição progressiva do satélite devido às fusões e refusões. A reutilização também provoca um desgaste superficial das partículas, que começam a ser menos esféricas e com as superfícies mais fragmentadas, e, portanto, vocês podem ver aqui duas reutilizações, 21 reutilizações, portanto, eu vou tendendo a ter alterações na dimensão das partículas e as superfícies que começam também a ser alteradas. Uma outra característica dos pós, bastante revista na literatura, é, portanto, a influência dos seus métodos de produção na qualidade das peças finais. Porque eu, se tiver, por exemplo, poros no interior das partículas, estes poros podem ser libertados durante a deposição da camada, ou o fabrico da camada, e inclusive pode haver possibilidade de eles escaparem, ou podem originar até salpicos, ou podem ficar aprisionados no seio do metal líquido, que, portanto, irá contribuir para piorar as propriedades mecânicas. Portanto, podemos resumir que a qualidade dos pós metálicos influencia diretamente os fenómenos do banho de fusão, afetando a sanidade das peças resultantes. Portanto, devemos utilizar métodos que promovam baixo teor de porosidades gasosas e o menor número de satélites. E o pó deverá ter distribuição uniforme relativamente ao seu tamanho e morfologia ou forma.
Portanto, os pós mais esféricos são umas vantagens, já que facilitam, portanto, o seu espalhamento, a sua nivelação na camada. Os métodos de produção influenciam, então, a produção, portanto, o tipo de pós que eu obtenho. A atomização são os mais eficazes e baratos e são os mais interessantes, e dentro destes a atomização por plasma e plasma, que são com método, com elétron rotativo, são os mais utilizados pelos fabricantes. A atomização com água e gás, portanto temos aqui um esquema da atomização, também penso que isto é conhecido. Portanto temos aqui um gás, portanto, que vai depois fazer com que o líquido seja dispersado contra as paredes e, portanto, aqui teremos a câmara de coleção, onde recolhemos os pós. O plasma, portanto, aplica-nos aqui um plasma à bobina, portanto, ao material que pode ter, que tem aqui o fio. Portanto, é aplicado o plasma e podemos também ter aqui o próprio material pode rodar e, portanto, teremos o plasma com elétron rotativo. Portanto, os processos de atomização têm que estar bem controlados, de forma a não introduzir porosidades. Os gases, que também inertes, têm influência na microestrutura, obviamente. A porosidade o aprisionamento desses gases é importante, porque me pode condicionar as propriedades, e também as camadas de óxidos que se podem formar. Portanto, o método de produção do pó, obviamente, vai influenciar diretamente a geometria que estes adquirem durante o processo de solidificação. Portanto, vocês podem ver aqui pós metálicos produzidos por HDH, a atomização por gás, a atomização por plasma e a plasma por elétron rotativo. Vocês veem que é onde é que eu obtenho a melhor uniformidade dos pós. Portanto, temos aqui exemplos também, mais umas imagens obtidas de SEM, dos pós e eles afetarem a porosidade final que eu tenho no componente. Portanto, isto faz com que nós possamos comprar pós metálicos com preços bastante variáveis, que tem muito a ver, de facto, com a qualidade do pó que nós estamos a comprar. Portanto, os pós podem ser os mais diversos. Portanto, aqui tenho alguns exemplos de fabricantes destes pós e aqui alguns também valores para o quilo de pós de diferentes materiais. Vocês podem ver que, de facto, o titânio aqui a 251 € o quilo poderá ser... de facto, com um peso, uma percentagem muito grande de investimento só numa cuba de pó de titânio. Portanto, aqui temos diversos tipos de materiais, as ligas que têm vindo a ser utilizadas nestes processos, e aqui o mercado, aqui o Metal 3D Print Market em 2019, portanto, o Powder Bed, Fusion, portanto, que representa 54%, o DED, com 16%, portanto, métodos que utilizam resinas, portanto, uma fraca expressão, o Binder Jetting, a extrusão e a laminagem. Portanto, tenho aqui dar-nos uma ideia, portanto, deste mercado de metais e quem são os players, portanto, que estão aqui nestas áreas dos metais, portanto, para as diferentes tecnologias. Portanto, estamos a ver aqui que uma grande quantidade aqui de empresas que andam aqui nos processos laser, porque de facto são processos, tanto e o electron beam também, que podem ser os processos que poderão vir a originar melhores propriedades mecânicas. Portanto, aqui divididos pelas seis, aqui neste caso é 6 categorias, porque, como eu disse, aquele processo baseado em líquido, portanto, da estereolitografia, não vai ser um processo que seja utilizado com metais. Portanto, Powder Bed Fusion, portanto, consiste na distribuição de uma camada de pós metálicos sobre uma mesa, utilizando um feixe de laser. Portanto, SLS, SLM, Concept, Renishaw, portanto, empresas que trabalham com esta tecnologia, eletrões, portanto,
EBM, Electron Beam Melting, portanto, para fundir então a secção da peça a construir, repetindo o processo até se obter a peça final. Portanto, grande liberdade em termos de geometrias, elevada precisão, vários tipos de metais que podem ser utilizados, elevado custo das materiais, que é algo a ser considerado, e elevado custo dos equipamentos, mais de 500 mil euros. Portanto, rapidamente eu atinjo aqui valores de 1 milhão de euros para uma máquina para estas tecnologias. Portanto, o tamanho da peça é limitado, mas, portanto, a dimensão das câmaras tem vindo a aumentar e, portanto, aqui a Adira andou mesmo aqui a trabalhar num processo que permite-se produzir peças de grandes dimensões, que também falarei um bocadinho à frente. O manuseamento dos pós também é perigoso, portanto, porque temos pós muito finos, portanto, a questão de inalação e também a reatividade dos pós que podem entrar em combustão e, portanto, há aqui muitos cuidados também com o manuseamento dos pós. Selective Laser Sintering, SLS, Selective Laser Melting, Direct Metal Laser Sintering, EOS, Laser Fusing, da Concept Laser, portanto, está aqui explicado o princípio básico, portanto, destes processos. Portanto, há um laser de elevada potência, portanto, custos associados ao laser, aos gases, à matéria-prima, o acabamento social poderemos ter aqui reduzidos 10 a 30, e é muito utilizado na indústria das próteses e de implantes. Bom, agora estão a conseguir ver o vídeo ou não? Sim, professor. Estão a ver, não estão? Sim. Sim, sim. Ok, obrigado. Portanto, ali vemos os suportes também que têm que ser removidos na peça.
eu vi aqui alguns no vídeo uma cuba de 300 por 300 por 300. Eu fiz aqui umas contas simples. Por exemplo, o titânio 6Al4V, uma densidade de 4,4 gramas por centímetro cúbico, dá-nos que a cuba cheia de material ficava por 30 mil euros. Portanto, em termos de matéria-prima. Portanto, vocês estão a ver que, de facto, a matéria-prima tem aqui um custo muito significativo. Depois tem aqui, de facto, nós vimos aqui no final a utilização de diferentes tipos de materiais, mas, quer dizer, mudar de um material para o outro é um processo que demora tempo, tem que ser limpo, uma boa limpeza, há algum desperdício e tudo, portanto, geralmente o pessoal tem tendência a manter-se com o mesmo material. Obviamente que as máquinas permitem e há empresas que usam diferentes materiais, mas algumas das empresas que eu conheço, portanto, usam sempre o mesmo material, porque a mudança tem sempre algum desperdício. E eu não queria passar muito do tempo que eu tenho disponível. Mostro-vos só aqui mais este vídeo. Da máquina da Trump. O pré-aquecimento, que também é importante por causa dos empenos, das distorções. Portanto, aqui a utilização de 3 lasers permite muito mais rapidez. Peço desculpa. Eu ia há pouco referir isso, portanto, a utilização de vários lasers permite-nos aumentar a produtividade e, neste caso, eu posso estar já a fazer outra peça e ainda estou a trabalhar na cama para tirar as peças, portanto, com este sistema que ele permite mudar as bases e, portanto, a máquina que tem maior produtividade. Portanto, temos aqui diferentes fabricantes.
EOS, 3D Systems, a SLM, a Renishaw, Concept Laser, que agora é General Electric, a Trump e outros, portanto, aqui na área do powder bed. SLM versus SLS, portanto, compara aqui, portanto, a tecnologia da EOS com a SLM, portanto, são idênticas, mas, portanto, têm nomes diferentes. E o SLM, portanto, permite também propriedades bastante boas. As peças também a seguir a serem produzidas podem ter um processamento de IP, portanto, uma prensagem isostática a quente, que lhes permite reduzir, eliminar completamente a porosidade, que é fundamental para peças que vão estar sujeitas à fadiga. Portanto, temos aqui exemplos de peças, portanto, os moldes com canais moldados, portanto, já sabemos que há uma das grandes vantagens destas tecnologias é, portanto, no fabrico das zonas moldantes, portanto, dos insertos, portanto, com a capacidade de refrigeração otimizada, que permite, de facto, reduzir os ciclos de injeção. Moldes aqui produzidos, portanto, um bloco V8, implantes dentários, injetor de combustível, turborreator, portanto, exemplos de peças. A fusão por feixe de eletrões em leite de pó, o único fabricante de EBM, portanto, que é o Electron Beam Melting, é a Arcam, na Suécia, que desenvolveu a tecnologia e que, entretanto, a empresa foi comprada pela General Electric. Portanto, temos aqui o princípio da tecnologia, portanto, isto opera em vácuo, portanto, para termos aqui o feixe de eletrões e depois o processo, portanto, é bastante semelhante ao anterior. Eu não vou estar aqui a mostrar o vídeo, mas portanto, ele tem boa rapidez também e, portanto, é um processo também interessante. Vou voltar aqui a mostrar o vídeo. Aqui compara o SLM com o EBM, portanto, mostra-nos que o EBM, portanto, tem aqui, em termos de produtividade, é bastante interessante e depois as outras propriedades são similares. Aqui também o range of materials, portanto, que no EBM trabalha com menos materiais. O DED, portanto, que é o Direct Energy Deposition, portanto, tem havido aqui imensa atividade nesta área, portanto, nós também estamos no INEGI a trabalhar nesta área, portanto, o pó pode usar um pó, como pode usar um fio, que, portanto, que permite depositar e reparar peças, portanto, com um elevado débito. Portanto, eu tenho aqui a aplicação de revestimentos no veio, à esquerda, portanto, aqui temos um bocal de deposição para laser cladding e, portanto, temos aqui o princípio do DED, que também vamos ver depois. Portanto, o laser cladding, tanto no INEGI, portanto, estamos a falar de valores extremamente elevados. Portanto, nós temos aqui um bocal, portanto, as cabeças, os 5 eixos, os 5 e 6 eixos de movimento, permite fabricar peças sem suportes, portanto, que permite diminuir o desperdício e permite também reparar componentes, o que é muito interessante. A qualidade de acabamento é baixa e as peças requerem tratamentos superficiais e maquinagem e detalhes pequenos são difíceis ou impossíveis. Portanto, temos aqui a mostrar o esquema, portanto, aqui a cabeça a depositar ou fio ou pó e o feixe. Portanto, poderá ser usado, então, por reparação, para modificação de peças ou para fabrico integral de uma peça. Portanto, temos aqui a representação do esquema, portanto, o gás de proteção e aqui a saída ou a alimentação do pó, que pode ser central ou lateral. Portanto, por isso há várias cabeças que podem ser usadas nesta tecnologia. Aqui temos alguns exemplos de aplicações destas peças, mais algumas. E, portanto, existem também outros processos, como o LENS, que é o Laser Engineer Net Shaping, portanto, da Optomec. Portanto, há aqui algumas diferenças, portanto, não vou estar aqui a detalhar
as diferentes tecnologias. Eu vou avançar porque nós depois vemos o equipamento do INEGI. Portanto, este é o equipamento que tem vindo a ser desenvolvido no INEGI e aqui já de posição, reparação também. Portanto, os diferentes módulos, portanto, isto foram comprados módulos diferentes que foram assemblados. Aqui é uma mesa, portanto, onde vão ser depositadas, onde vão ser construídas as peças, que tem a possibilidade de pré-aquecer as peças a 500 graus, portanto, que é para diminuir as tensões térmicas, e depois o sistema laser do equipamento. Portanto, aqui vocês estão a ver, portanto, esta liberdade de movimento, tanto da cabeça de posição, permite-nos então evitar a utilização de suportes, tanto, e roubar a peça. Portanto, aqui temos também a comparação do DED com o powder bed e também a utilização de laser, tanto ou de e-beam, tanto, ou seja, de um feixe de utilizar pó ou utilizar o filamento. Não vou estar aqui com muito detalhe destas comparações. Outros processos para metais, binder jetting, material jetting, FDM, sheet lamination, portanto, são exemplos de processos. Portanto, aqui temos um ligante que vai permitir ligar as partículas metálicas. Portanto, temos aqui Desktop Metal, a Markforged, a HP, a Voxeljet, a Exoan. Portanto, são nomes de empresas que usam esta tecnologia. Existe também uma empresa, portanto, que permite fazer a Ultrasonic Consolidation, portanto, a laminagem de chapas, e por ultrassons, portanto, faz a consolidação das peças. Portanto, estamos a falar aqui de processos de mais baixo custo. E aqui temos, por exemplo, o processo FDM, tanto da Markforged, tanto que usa um filamento, tanto com um material, um filamento proprietário, digamos assim, com um material que depois vai ser perdido num processo posterior, tanto que eles chamam aqui o Metal X. Portanto, aqui tem o volume de construção da máquina e, portanto, as bobinas de filamento que podem ser em diferentes materiais, tanto ao design, tanto a impressão da peça, a limpeza, e durante esta limpeza, digamos, de sinterização, há a remoção do material que dava a flexibilidade e que permitia usar as baixas temperaturas na impressão aqui do equipamento. Portanto, aqui temos exemplos de peças, aqui umas peças também com o filamento de cobre. Portanto, aqui tem uma comparação de custos e, portanto, nós estamos a ver que o powder bed, portanto, tem os custos mais elevados e depois, portanto, estes últimos processos que eu falei aqui, o wire dead e o binder jetting, portanto, com preços mais baixos, portanto, são tecnologias que não envolvem custos tão elevados. Design para a AM, só muito rapidamente, portanto, há aqui uma criatividade, tanto possibilidades infinitas de exploração das capacidades destas tecnologias para o desenvolvimento de peças. Tanto o design da célula unitária, o design de padrão de células, portanto, nós podemos ter as chamadas Open Cell e a Closed Cell, as 2D Lattice, portanto, as redes 2D e 3D, portanto, para as estruturas celulares. Como já sabemos, estas estruturas celulares permitem reduzir o peso, permitem eu colocar estruturas mais fechadas ou mais abertas em diferentes regiões da peça, dando resistência onde ela é necessária, onde ela é mais necessária, portanto, tem estruturas mais compactas. E, portanto, permite-nos reduzir peso. Portanto, estamos a ver aqui exemplos de peças, portanto, em que o design para o 3D permitiu, relativamente à peça tradicional, poupar peso e até, portanto, custo, com elevada resistência, portanto, a dissipação de calor, também importante, elevada rigidez, também capacidade de formação, isolador a custo reduzido comparado com estruturas de blocos sólidos. Temos aqui vários exemplos de peças, portanto, feitas por diferentes tecnologias, que também, portanto, mais uma vez, as estruturas celulares, portanto, a padronização conformada,
que uma peça de helicóptero, braço de suspensão de carro de corrida. Portanto, estão a ver aqui a explorar a liberdade que nos dão estas tecnologias. Cabeça de cilindro, próteses, peças para o corpo humano. Portanto, distribuição ideal de material, otimizar os custos. Portanto, as indústrias aeroespacial, obviamente, que estão sempre preocupadas com a questão da leveza e peças complexas. Portanto, a utilização dos métodos de elementos finitos também para prever os comportamentos. E, portanto, vocês estão a ver aqui também alterações de geometria, portanto, a otimização topológica para chegar aqui a uma peça com uma forma otimizada. E a validação da peça final. Peço desculpa que não era para aqui que eu queria ir. Perdi-me. Tenho que voltar a entrar. Peço desculpa. Portanto, vejam aqui, portanto, uma peça, digamos, convencional para uma peça aqui com a otimização topológica. Exemplos de aplicações, muito rápido, portanto, algumas já passei. Portanto, temos aqui diferentes áreas. Aqui este exemplo, portanto, de uma tartaruga marinha sem maxilar que recebe prótese 3D em titânio. Portanto, tem aqui a aplicação que lhe fizeram. Na área dos produtos mais, digamos, corriqueiros, portanto, aqui a Foca Freedom of Creation em Amsterdão, a área também da joalharia. Aqui também há uma americana bastante conhecida, que é a Batsheva, portanto, tem explorado tanto aqui peças, fabrico de peças com estas tecnologias de metálicas. Aqui a construção de uma ponte em Amsterdão, também, portanto, aqui o processo de construção. Aqui também uma otimização de um guiador, de uma bicicleta em titânio para um corredor, portanto, peças com as peças personalizadas. As alterações de design, portanto, isto é um bocal de injeção de combustível da GE, feito por DMLS, substituição de componente composto por 20 peças, através da soldadura, portanto, continha 20 peças do componente convencional, e ele foi substituído por uma peça muito mais simples, que aumenta 5 vezes na durabilidade, redução de 25% de peso através do novo design. Finalmente, o trabalho realizado na Fiopinege, eu vou passar muito rapidamente. Isto foi um trabalho que nós começámos já há muitos anos, que foi na área médica. Começámos a explorar estas tecnologias. Nós não tínhamos nenhum equipamento de impressão 3D de metal e, portanto, usávamos as chamadas tecnologias de conversão. Portanto, nós tínhamos o processo de investment casting, ou também conhecido cera perdida, ou modelos perdidos, e, portanto, fazíamos os modelos, tanto o final em esterolitografia, que depois, a estilografia oca, que era queimada e nos deixava a cavidade por onde nós vazávamos a nossa liga metálica. Portanto, e aqui na altura eu até servi de cobaia para muitos de alguns trabalhos que se fizeram de exploração. Isto foi, portanto, um TAC que eu fiz uma vez e, portanto, com as imagens gerou-se aqui o meu ficheiro STL, que vocês estão aqui a ver, portanto, só a face ou mesmo o crânio. Eu, quando fui à consulta médica, levei o crânio ao médico e ele ficou impressionadíssimo e depois até tivemos a trabalhar com ele. Portanto, isto aqui também, o levantamento de forma 3D, portanto, começámos também um bocado a trabalhar aqui na parte dos silicónios, mas depois evoluímos. Portanto, eu não tenho aqui imagens já para peças metálicas também. E este foi o trabalho do Filipe Coutinho, com a Adira, portanto, quando nós começámos, que teve aqui ligado ao desenvolvimento desta máquina, tanto a SLM, tanto o Selective Laser Melting, é o processo que eles depois chamaram por Tiled TLM, o Tiled Laser Melting. Tanto que consistia em produzir as peças zona a zona, que era para diminuir a quantidade de pó que eu necessitava, portanto, para um preço mais baixo.
portanto, o tile de laser melting, e, portanto, tinha aqui uma câmara, portanto, que era vedada, portanto, fazia só a atmosfera controlada na região, portanto, pronto, por isso é que lhe chamaram, portanto, tile, e, portanto, ia evoluindo, ia construindo as peças. Este processo, portanto, numa fase inicial que nós tivemos a trabalhar bastante, foi no estudo das propriedades das peças que se produziam, portanto, a medição de porosidades, a ligação das diferentes regiões entre si, o que é que condicionavam as propriedades, e, portanto, teve muito a ver com esse trabalho experimental que se fez inicial. Vocês estão a ver aqui os provetos que mostram aqui resultava das diferentes regiões que se iam construindo e analisar como é que isto tudo processava. O Tiago Lessa depois continua também a trabalhar aqui na parte do metal, nomeadamente também com este equipamento, e estudar a influência, portanto, da fusão do pó utilizando o aço 316L. O Tiago atualmente está na Vestas, e ele fez um trabalho excelente, e, portanto, nós apresentámos este trabalho dele nesta conferência na Noruega, e ganhámos também o melhor póster do Congresso com o trabalho que ele desenvolveu. E também eu deixo também este desafio a vocês que são alunos de materiais, porque eu já tivemos uma vez um prémio, o Tiago teve agora uma menção honrosa, que é este concurso que vocês podem concorrer, que é o International Metallographic Society Contest and Exhibition of ISM, nos Estados Unidos. Portanto, aqui ele concorreu na classe Artistic Microscopy Black and White, com esta imagem deste pó, com estes satélites agarrados. Ele fez também um atlas de microestruturas, porque ele tirou mais de 1000 fotografias, portanto, no trabalho que fez. E, portanto, ele estudou o efeito da porosidade na resistência mecânica. Portanto, vocês veem aqui que esta é a curva do material convencional, que está aqui, e o pó que conseguiu, portanto, as peças com baixa porosidade conseguiam cumprir com o que estava estabelecido na norma, mas quando a porosidade aumentava, de facto, reduzia significativamente a capacidade de deformação das peças. Aqui também foram analisadas as questões de desbaste, etc. Foi um trabalho muito completo, e vocês podem ver aqui os projetos com diferentes níveis de porosidade. E depois isto gerou-se, portanto, aqui uma quantidade muito grande de microestruturas, portanto, de análise da influência dos parâmetros de processamento nos defeitos que eu obtinha aqui nas peças. Portanto, vocês podem ver aqui, tudo isto são banhos de fusão, portanto, das camadas realizadas com este processo. Portanto, os defeitos que apareciam foram muito caracterizados, os fenómenos de Bolling, partículas agregadas, portanto, aqui, se este vídeo se iniciar, vamos ver. Não avançou. Aqui tinha a relação entre os defeitos que existiam, portanto, numa amostra sem ataque e numa amostra com ataque. Que é a medição, portanto, das camadas, das distâncias entre camadas. E aqui a comparação da microestrutura do material convencional com o material produzido por AEM. Utilizou-se também a tomografia computadorizada para verificar a localização dos defeitos e caracterizar a sua dimensão, tanto quer utilizando a tomografia computadorizada, quer a análise de imagem. E aqui também tinha aqui mais um videozinho, portanto, que mostrava a evolução da porosidade. Ele não me está a dar aqui, também não é muito relevante. Aqui do DED, portanto, que é o equipamento que existe no INES, portanto, este equipamento ainda está em desenvolvimento e, como tal, tem havido muito trabalho com diferentes materiais, a estudar os parâmetros do processo, etc. Portanto, tudo isto que vocês estão a ver aqui são amostras para fazer provetos, para depois a caracterização mecânica.
utilizando esta tecnologia. Portanto, aqui estão a ver o ensaio de tração, portanto, também em função da direção em que as peças estão impressas e como é que afeta as propriedades mecânicas. Portanto, está-se a fazer também a parametrização multimaterial, portanto, utilizar um material, portanto, que é uma das vantagens do DED, é a variação de material, desde a base até à periferia, portanto, isto também são trabalhos que estão a ser realizados com o multimaterial. Finalmente, conclusões. Os defeitos mais comuns nas peças de fabrico aditivo são a porosidade, a rugosidade elevada, as tensões residuais, portanto foi uma coisa que eu não abordei muito aqui, mas também temos feito muito trabalho nesta área, os empenos, a fissuração e o bolling, portanto a investigação no controle dos parâmetros do processo para minimizar estes defeitos é fundamental, controlá-los e monitorizar em tempo real os fenómenos e o pós-processamento para assegurar a qualidade das peças finais. As tecnologias mais utilizadas de IM metálico são o SLM, o EBM e o Laser Metal Deposition. Os processos híbridos, que há, portanto, aqui uma tendência atual para melhorar as características superficiais no estado fabricado, diminuindo o pós-processamento, portanto, processos híbridos, tanto que deposita e maquina. As propriedades mecânicas finais obtidas por AM podem igualar ou mesmo superar as propriedades obtidas por processos convencionais. É fundamental o controle da microestrutura e, portanto, isto está em rápido desenvolvimento e os Functional Gradient Materials são materiais alvo de estudo para as aplicações aeroespaciais e aeronáuticas. Futuro, pretende desenvolver está sempre a investigação a ser realizada de novos materiais e melhores propriedades para processamento para AM, novos métodos que minimizem tensões residuais, como eu disse, há aqui muito trabalho a ser realizado na área das tensões residuais, que é um problema. Soluções para melhorar a rugosidade no estado as fabricate, tanto tal qual sai da máquina, as propriedades e as microestruturas dos Functional Gradient Materials, e metodologias para cálculos das temperaturas de pré-aquecimento consoante os materiais processados. Obrigado e fico então agora disponível para questões que tenham. Eu, de facto, pronto, esta minha apresentação tem muitos mais slides que eu não passei, estavam escondidos, portanto, nomeadamente na parte das microestruturas, no trabalho que temos feito, mas acho que deu para ficarem com um panorama geral acerca deste mundo do fabrico aditivo de metal. Obrigado. Muito obrigado, professor, pela excelente palestra. Vamos então abrir a sessão ao resto dos participantes para tirarem qualquer tipo de dúvida. Vou-vos pedir que metam as mãos no ar ou, se sentirem mais confortáveis, que escrevam a dúvida no bate-papo. Vou então passar a palavra ao meu colega João Miranda. Ele vai orientar agora a sessão das dúvidas. Olá, boa noite a todos. Pronto, então como o Bernardo disse, quem quiser fazer questões, tirar dúvidas, pode colocar a mão no ar aqui através do Zoom ou escrever pelo chat. Pronto, e se bem que aguardamos agora um bocadinho. Não há dúvidas. Agora, às vezes pode estar alguém a escrever no bate-papo, pode estar a demorar um bocadinho mais tempo, mas... Já temos aqui o Ricardo. Temos sim, senhor, é verdade. O Ricardo Figueiredo, força. Boa noite a todos. De todas as categorias que falámos, qual é que imprime uma maior gama de materiais? O SLM, portanto, o DMLS, portanto, utilizam muitos materiais que podem processar. Eu diria que é para aí, portanto, para o SLM. Porque
O DED também permite, de facto, pronto, há pós variados para usar por essa tecnologia, mas o DED não está tão implementado como o SLM, como vimos naqueles gráficos que eu mostrei, e, portanto, o SLM tem uma quantidade imensa de materiais que podem ser usados. Mas há muitas categorias que estão um bocado reduzidas em termos de impressão de materiais, certo? Ou seja, a gama é um bocado reduzida para o que se queria. Pois, porque, quer dizer, por exemplo, nós podemos pensar, se pensarmos em aços, dizer assim, não há mais materiais para serem impressos em aços. Quer dizer, o aço, há ali um aço de ferramentas, há o aço inox e depois há o maraging, depois, quer dizer, se calhar não tem muita aplicação, porque há aqui uma questão, quer dizer, eu não vou usar esta tecnologia para aço de construção, portanto, eu tenho que escrever o valor acrescentado, o que é que eu consigo, que tipo de peças é que eu vou fazer. Como vocês tiveram a oportunidade de se aperceber, os custos envolvidos com o fabrico aditivo de metais são significativos e, portanto, tem que ser muito bem analisado para o processo ser viável economicamente. Eu, sinceramente, quando nós começámos com aquele trabalho que eu falei da marcação das rolhas, nunca na vida, inicialmente, eu pensei que o fabrico aditivo metálico pudesse ser uma alternativa, porque estava sempre a associar que aquilo fosse um custo mais elevado. Portanto, nós conseguimos ali uma estratégia muito interessante, que era usar já uma base metálica e, portanto, só construía mesmo uma zona, a zona que iria propriamente marcar a rolha. E, portanto, tínhamos muito pouco consumo de material, tínhamos rapidez e podíamos fazer, na cama de pó, podíamos fazer muitas peças em simultâneo e, portanto, conseguimos obter peças com preços muito baixos, para que tornou a tecnologia viável para implementar naquele processo. E, portanto, há muitos processos que podem ser explorados, de facto, mas as peças têm que ser bem analisadas para ver se é economicamente viável, não é? Mas, portanto, há grande liberdade de materiais, mas, assim, pelos conhecimentos que eu tenho, nunca há, assim, muita variação dos materiais que as empresas utilizam. Obrigado, professor. Nada. Muito bem, obrigado. A seguir, temos a pergunta do Luís Ferro no chat, que se calhar vou ler para toda a gente, com licença. Na visão do professor, qual é a tecnologia mais apropriada para metamaterial mecânico e o material, no que toca à manufatura aditiva? Há aqui uma pergunta aqui do Daniel, não é? Portanto, que ele fala aqui, aços de carbono, enfim. Esses aços que estão aqui são aços de ferramenta, portanto, estamos aqui a falar dos aços da série H. Eu tenho a experiência com estes aços, por acaso nunca fiz nenhum trabalho com estes aços. Fizemos com o Maraging e com o 316L, foram os aços com que trabalharam os meus alunos e, portanto, são com esses aços que tenho alguma experiência. Mas, por exemplo, se vocês repararam ali no DED, portanto, naquela mesa do DED do Inés, portanto, aquela necessidade que houve inicialmente não existia, foi de aquecer a mesa por causa das tensões. E, portanto, a questão das tensões é, de facto, se vocês viram também no filme, num dos filmes que eles diziam que pré-aqueciam o pó a uma temperatura elevada, é para reduzir as velocidades de arrefecimento. Portanto, estes aços que o Daniel está aqui a falar, os Hs e os Ds, são aços que são muito ligados, não é? O aço da série D tem elevado carbono e elevado crómio, são aços que têm muita temperabilidade e, portanto, eles têm tendência, com arrefecimentos mesmo lentos, a temperar e, portanto, a gerar martensite e, portanto, a ter facilmente a fissuração. E, portanto, tem que ser velocidades de arrefecimento muito controladas, pré-aquecimentos para reduzir os empenos, mas, portanto, são parâmetros de fabrico muito controlados, mas, portanto, eu não tenho, sinceramente, não tenho experiência com a utilização destes materiais.
Obrigado, professor. Penso que essa era a pergunta do Daniel. Sim, Mas essa era o Daniel. A outra que me Ah, estava a dizer qual era, não a estava aqui. anterior. Também está no chat, era a anterior, a do Luís Ferro. Ok. Qual a tecnologia mais apropriada para metamaterial mecânico e o material no tocante à manufatura aditiva? O que é que estamos aqui a querer dizer, o metamaterial mecânico? É o Luís, não é? O Luís Ferro? Que me está a perguntar isto, não é? É. Luís, se me pudesse dizer exatamente o que é que estava a pensar aqui em termos de metamaterial mecânico. Onde é que ele está? O Luís. Ferro. Ok. Estruturas nanométricas. Não lhe sei dizer qual é o melhor, não sei dizer qual é o melhor a tecnologia e o material para esta situação. Não sei, um SLM, mas não lhe sei exatamente dizer qual era o melhor processo. Um SLM, portanto, eu iria para o SLM, tanto para aqui, porque eles têm, nomeadamente, a utilização de câmaras mais pequenas e a possibilidade de utilização de pós mais finos para a produção de peças de áreas da joalharia, etc. E, portanto, eu iria sempre para um SLM. Portanto, mas não tenho a certeza absoluta se seria a melhor solução. Agora, dentro do SLM há várias tecnologias. Qual é mais adequada? Posso tentar saber e depois, se me enviar um e-mail, eu posso tentar saber e depois dizer alguma coisa. Obrigado, professor. A seguir temos a pergunta, temos a mão no ar do Daniel Cavalcanti. Olá, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Professor, uma pergunta. Existe interesse nessa área de impressão 3D em metais, de impressão que eles falam que é realmente 3D, né? Você conseguir imprimir nos 3 eixos ao mesmo tempo? Que atualmente se imprime, né, num plano e sobe-se a camada do Z e imprime-se outro plano. Sim. No caso, imprimir nos 3 eixos ao mesmo tempo, fazer, por exemplo, uma estrutura realmente em 3D. Existe utilidade na parte de metais ou isso é desnecessário ou não, simplesmente não é relevante? Quer dizer, o processo... porque nós temos sempre aqui, portanto, temos pó, não é? E portanto, a cama, à partida, a cama no ameixo. Portanto, é a cabeça. Portanto, e a cabeça, como verificámos ali no DED, a cabeça pode mexer para fazer esta movimentação 3D, não é? Portanto, tem essa possibilidade o DED. Agora, o processo, o SLM, não tem essa possibilidade, não é? Porque eu não posso inclinar a cama, portanto, e a cabeça, portanto, é o laser, portanto, que faz sempre ali o 2D. Eu estava falando mais eu esqueci o nome, desculpa, daquele que utiliza o braço robótico para fazer a impressão, que ele teria capacidade. Pois, o DED, pronto, tem, pronto, mas temos que ver também que há sempre a questão relacionada com pronto, se for fio, se calhar é mais fácil, mas com o pó, portanto, o escoamento que poderá existir, portanto, mas quer dizer, a cabeça tem a liberdade de se mover nos eixos necessários para construir a peça, não é? Entendi. Mas é assim, desculpa, eu só quero saber se isso é interessante ou se não faz diferença. Sim, é interessante e tem vindo a ser explorado,
Agora, isto tem sido explorado, por exemplo, sem ser com os metais, tem sido explorado, porque, portanto, com materiais sob a forma de filamento, nomeadamente para compósitos. Aqui nos metais, portanto, temos que ter a capacidade do tipo de material que estamos a depositar, portanto, no caso do DED, mas a cabeça consegue fazer os movimentos todos, precisamente para gerar as peças com complexidade elevada. Entendi. Muito obrigado, professor. Nada. Obrigado, Daniel. A seguir temos o Vasco Oliveira. Professor Vasco. Boa noite. A minha dúvida era relativamente aos ultrassons na laminagem. Eu não percebi ou não sei no que é que eles podem ajudar numa laminagem. Pronto. Pronto, o ultrassom permite fazer com a pressão e com a ultrassom permite ligar as chapas entre si. Portanto, é quase como uma soldadura por ultrassons, portanto, permite fazer, portanto, essa elevada frequência. Aliás, nós temos um colega nosso da Universidade do Minho, que é o Helder Puga, que ele tem vindo a trabalhar imenso na parte dos ultrassons. Aliás, ele diz que com os ultrassons que resolve tudo. E, portanto, o ultrassom permite, portanto, esta frequência permite-nos ligar as peças entre si. Portanto, é isso que se pretende fazer nessa questão da laminagem com a aplicação simultânea de ultrassons. Ok, obrigado. Oi, peço desculpa. Pronto, penso que agora não há mais, entretanto, mais ninguém levantou a mão, nem há mais questões no bate-papo. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida que queira tirar com o professor. Temos o Fernando. Olá, boa noite. O meu português não é muito bom, não sei se posso fazer a pergunta em inglês. Sim. All right, thanks, Professor. I was wondering if there are any ISO standards already for this technology, because right now it looks amazing for prototyping, but for example, on the business point of view, it looks like if it were like bottlenecking, like you require a lot of post-processing, and it doesn't seem so a technology that is really speed efficient. So I'm not sure if there are already companies, or if the industry is already working in standards to make it more viable for companies to implement this technology. Okay. When I start my presentation, I have shown a graph that shows that the technology or the selling of equipments for metallic IM was quite stable until 2012-13. So what is the justification of the increase after that? Was that the companies were able to produce finer powders, that with finer powders you can achieve better densification and lower surface roughness. So nowadays the companies and with all these equipments that are available in the market, or you are able to produce parts with very high quality, not only in terms of porosity or internal defects, but also the surface roughness is still very, very, very good. So many of the parts that you are able to produce, you can use them directly after the machine.
In other types of parts, obviously, you need some surface finish. But even with that surface finish, the technology is competitive with conventional technologies in terms of time consuming, in terms of shape optimization, and ability to make parts that are not possible to make with other technologies. So, but the evolution is still going on, and there's a lot of money that has been spent to improve the quality of the parts, namely the surface quality, as you asked. All right. Thanks, Professor. You're welcome. Bem, obrigado. Agora penso que é desta que não deve haver mais, pelo menos não há mais mãos levantadas, portanto... Portanto, é esta só para terminar, portanto, a tecnologia AM metálica, como eu disse, portanto, é cara, portanto, os pós, a matéria-prima é cara, tem muita influência a qualidade da matéria-prima no resultado final das peças impressas. Portanto, nós podemos pegar na câmara de uma máquina da SLM, podemos usar o pó do fornecedor, como podemos usar um pó que podemos comprar muito mais barato, se calhar depois começamos a ter problemas de processamento. Portanto, eu tive a oportunidade, portanto, de seguir muito de perto, portanto, o trabalho da minha aluna, da Joana Melo, que esteve numa empresa, portanto, a produzir peças em aço maragem, e, portanto, tem que haver ali muito conhecimento com a máquina para conseguir utilizar adequadamente todos os parâmetros para produzir peças com qualidade. Portanto, depois das pessoas, portanto, é preciso, portanto, este princípio do IM, que a tecnologia não precisa de operários especializados, é carregar um botão e isso, com o IM metal não é bem assim. Portanto, é necessário muita experiência, muito feeling, muito sentir, conhecer o processo, otimizar os parâmetros para produzir peças, as orientações das peças com que eu produzo, a questão dos suportes, porque nos metais, e tem a ver também com algo que me perguntaram há pouco, com os metais, a questão, por exemplo, que nós vimos ali naqueles impulsores em alumínio, no filme, há determinadas geometrias que eu não preciso de suportes. Portanto, eu para as imprimir, como eu tenho o próprio pó, eu não preciso de suporte, que é uma das vantagens da tecnologia baseada em pó. Mas são colocados suportes por causa dos empenos, das destruções das peças. E, portanto, muitos dos suportes que nós vemos nas peças metálicas são precisamente por causa da estabilidade das formas dos empenos. Portanto, de facto, há depois esta experiência que resulta da manipulação dos equipamentos e do conhecimento das propriedades das peças, etc., que nos permite produzir cada vez melhor e com mais qualidade. Como eu disse, também nos processos metálicos, portanto, a utilização de diferentes lasers, tanto que já alguns equipamentos que têm vários lasers permite níveis de produtividade muito mais elevados, e que, portanto, para quem tem necessidade de produzir uma grande quantidade de peças, portanto, que depois consegue reduzir os custos e tornar-se muito mais competitivo. Obrigado a todos, espero que tenha sido útil esta minha apresentação e que tenha sido inspiradora para muitos de vocês, para a utilização destas tecnologias, não só necessariamente do metal, mas também noutros materiais, ou até desenvolverem equipamentos ou criarem as vossas empresas, e desejo a todos muito sucesso. Obrigado.
Ok, mais uma vez agradecer ao professor por ter aceito o nosso convite e muito obrigado por ter dado esta excelente palestra. A todos os presentes também vos quero agradecer por terem vindo. Espero por quem esteja interessado na próxima palestra, dia 20, daqui a uma semana, com o tema manufatura aditiva nos cerâmicos e biomateriais. E com isto me despeço. Muito obrigado a todos e até à próxima. Deus, boa noite. Até à próxima.